exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado. Aleluia. Estamos aqui nessa noite para celebrar aquele que merece honra e glória. Ele é exaltado. Tu és exaltado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Cantemos juntos, declare: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Aleluia, aleluia, Ele é exaltado. Vamos celebrar a Cristo, vamos juntos, amém? A hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão no Espírito e em verdade. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplando
amamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e estamos nós aqui. Ao Senhor toda honra e glória, Pai, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Nestes dias de desespero, incerteza e medo e uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me
nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve Ele voltará. Em breve voltará. Oh, em breve Ele voltará. Em breve voltará. Olá a você, membro da Igreja Wesleyana da Praia, e a você também que nos visita nesse espaço virtual. Sejam muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando o decorrer do nosso culto, plantando e regando em nossos corações a boa semente do Evangelho. Tivemos a oportunidade de dedicar gratidão e adoração a Deus por meio de louvores e canções. E agora nos encaminhamos para a escuta da palavra. A situação no Brasil não é boa. São muitas famílias enlutadas, pessoas vivendo intensamente a dor da separação, da angústia de morte, da preocupação com os familiares. E a tarefa da igreja nesse caso não se resume a prestar solidariedade. A igreja também tem um papel importantíssimo, que é ensinar as pessoas a enxergar uma possibilidade de futuro, a ter esperança. Isso me faz lembrar a experiência do apóstolo João, relatada no livro de Apocalipse, onde, não obstante a perseguição pelo império e o exílio na ilha de Patmos, João encontrou-se no Espírito. Ele escutou a voz do Espírito e assim pôde ver um futuro melhor. Assim pôde encorajar seus amigos, as pessoas que militavam com ele, para que elas pudessem resistir à perseguição e ao sofrimento daqueles dias. Ele via uma nova Jerusalém. Que o Espírito então sopre aos nossos ouvidos um novo Brasil. Sopre aos nossos ouvidos as várias possibilidades de futuro melhor que a gente pode ajudar a construir. Deus toque em nossos corações. Senhor, nós, antes de qualquer coisa, gostaríamos de agradecer. Agradecer porque o Senhor tem nos conservado e tem também nos tocado para que nos sensibilizemos com as pessoas, com o momento, a fim de que algo seja proposto. E a nossa proposta é essa, Senhor: trabalhar com a esperança que vem de Ti. Que o Senhor nos ajude nisso e que a palavra de hoje seja uma oportunidade para que a esperança tome os nossos corações. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a palavra de Deus. Graça e paz, amigos, amigas, irmãos e irmãs da Igreja da Praia. Graça e paz também a você que não é da nossa comunidade, mas que está ao alcance da nossa voz. Que a graça de Cristo encontre o seu coração quando, como e onde você estiver. É uma grande alegria estar aqui com você novamente neste culto de celebração ao nosso Deus. Eu espero firmemente que Deus toque o seu coração nesta noite por meio da sua palavra, assim como tem tocado o meu coração. A tradição cristã, a nossa tradição, ao longo dos seus mais de 2000 anos, tem compreendido as Escrituras como uma espécie de fonte de revelação divina. A história da igreja tem sido marcada por uma expectativa de que Deus, embora seja poderoso, embora seja perfeito, deseja se comunicar com a gente, deseja se comunicar com os seres humanos
frágeis e limitados, assim como eu e você. Ele deseja nos falar e a Bíblia tem sido uma importante fonte dessa revelação. Ao longo da história da igreja também muitas metáforas têm sido usadas para indicar esse fluxo contínuo de mensagens de Deus aos seres humanos. Uma dessas metáforas é a metáfora do alimento. É a ideia de que, ao nos falar, Deus também nos alimenta por meio da sua palavra. É claro que quando nós nos referimos à Bíblia como o nosso alimento, não estamos falando de alimento em sentido literal. É óbvio que nós estamos diante de uma metáfora, muito criativa, eu diria, e uma metáfora que abre muitas possibilidades de reflexão. Mas, ainda assim, uma metáfora. Embora se referir à Bíblia como alimento seja uma metáfora, eu diria que na prática muitas pessoas lidam com essa metáfora como se fosse literal. É como se as pessoas realmente comessem a palavra de Deus a ponto de se sentirem alimentadas, a ponto de sentirem suas almas tocadas, acalentadas, e essa sensação de saciedade por meio da palavra se torna ainda mais presente quando os tempos são difíceis. O tempo da pandemia é um tempo difícil, esse tempo que nós estamos vivendo neste momento. E neste momento eu também tenho visto muita gente em busca de palavras que tragam esse alento para as suas almas perturbadas. Palavras que tenham poder de libertar as pessoas das suas angústias, palavras que confortem os seus corações dilacerados, inclusive dilacerados pela dor da perda. Até mesmo pessoas que não possuem nenhuma relação com a religião acabam se abrindo para mensagens que supostamente venham de Deus, venham da parte de Deus. Certamente eu falo para muitas pessoas neste momento que se encontram exatamente nesse estado de necessidade. Fome. Talvez essa seja a palavra-chave, fome. Fome de algo que às vezes nem nós mesmos sabemos o que. Só sabemos que existe um buraco dentro de nós que reclama por ser preenchido, um buraco que nós queremos imediatamente preencher de alguma forma. Nós queremos a sensação, queremos a experiência da saciedade. Uma necessidade mais do que legítima, eu diria. Mas a experiência de se sentir alimentado é suficiente? E mais do que isso, se a Bíblia é alimento para a nossa alma, de que tipo de alimento nós estamos falando? Bem, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Eu quero sugerir o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Mas eu diria que é importante entender um pouco do contexto imediato dessa carta para que a gente entenda o que de fato Paulo está falando aqui no capítulo 14. E aí a gente precisa recorrer aos capítulos anteriores. Capítulos onde ele tratou de vários outros assuntos. Tratou, por exemplo, da ceia e da importância de ela ser uma espécie de sinal da unidade da igreja, sobretudo quando Paulo diz que nós deveríamos discernir o corpo, ou seja, comer juntos deveria ser uma marca desse organismo chamado igreja. Isso está particularmente registrado lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas Paulo também tratou da variedade de dons espirituais e da unidade essencial dos membros do corpo de Cristo, ou seja, da unidade daqueles que possuem esses dons. Isso está registrado no capítulo 12 dessa mesma carta. Paulo também se ocupa de mostrar que, embora os dons espirituais sejam muito importantes para a edificação da igreja, há algo que os supera, e esse algo
é o amor? E essa discussão está particularmente registrada lá no capítulo 13 dessa mesma carta. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, das palavras de Paulo no início do capítulo 13. Ele diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que eu pudesse transportar os montes do seu lugar, e não tivesse o amor, nada seria. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o amor supera os dons. Aliás, os dons, na medida em que são expressão do nosso serviço às pessoas, só se legitimam por causa do amor. É o amor ao outro e é o amor a Deus que faz com que eu me disponha a servir aos meus irmãos por meio dos meus dons. Sem amor, meus queridos, os dons são apenas vitrines de nós mesmos, ou seja, servem apenas para nos projetar, servem apenas para mostrar a nossa importância diante dos outros. Em alguns casos, na medida em que os dons são usados para essa projeção pessoal, eles acabam cumprindo, na verdade, o contrário da sua função original. Eles se tornam recurso para mostrar que nós somos melhores do que os outros. Bem, aqui no capítulo 14, nós estamos diante de um exemplo que nos mostra a importância de entender um texto a partir do seu contexto. Toda essa explanação de Paulo sobre a unidade do corpo, sobre a grandeza do amor, sobre a superioridade desse amor sobre os dons e sobre tudo mais, é extremamente fundamental para a gente entender o que ele está falando aqui no capítulo 14. Ou seja, dificilmente nós conseguiríamos entender o capítulo 14 se nós não recorrêssemos a esses capítulos anteriores. Agora, aqui no capítulo 14, ele está em condições de tratar da relação entre os dons, entre dois dons específicos, dentre os vários dons que ele destaca nos capítulos anteriores, sobretudo no capítulo 12. Em 1 Coríntios 14, Paulo se dedica a mostrar, na verdade, a superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. E é interessante que essa relação ainda hoje é muito difícil de ser entendida por alguns cristãos, sobretudo por cristãos pentecostais. Eu me lembro quando eu me converti, o dom de línguas era muito almejado e buscado. Mas logo cedo eu também percebi que esse dom, como outros tantos dons, se tornou uma espécie de parâmetro para estabelecer quem, na verdade, era mais espiritual. Claramente, as pessoas que tinham esse dom eram colocadas numa espécie de categoria sênior da igreja local. Os nossos olhos, naquela época, passeavam pelos capítulos de 1 Coríntios, inclusive pelo capítulo 13, mas a verdade é que ninguém considerava o amor o maior dos dons. Como tão claramente Paulo nos fala aqui no capítulo 13. Nós olhávamos para esses textos, mas a ênfase tão grande que era dada ao dom de línguas e a outros dons mais carismáticos, tanto nas pregações quanto nos estudos bíblicos, acabava por nos cegar para essa lição, eu diria, tão simples de Paulo. Os nossos olhos estavam mais voltados para aqueles dons que nos colocavam em visibilidade. E, nesse caso, o dom de línguas era um dos principais. Paulo é muito claro quando mostra que o exercício do dom de línguas é legítimo. Mas, ao mesmo tempo, ele entende, aqui no capítulo 14, que a semelhança de muitas das nossas comunidades de hoje, o dom de línguas também era colocado em destaque pelos coríntios, mais do que deveria, inclusive. Visivelmente, os coríntios valorizavam os dons mais carismáticos,
os dons de maior destaque na comunidade. E é nesse contexto que Paulo mostra que o dom de profecia é, sim, superior ao dom de línguas. E por um motivo muito simples, que se torna inclusive visível quando a gente recorre aos capítulos 11, 12 e 13. E o motivo mais óbvio é: o dom de profecia é mais importante porque edifica os meus irmãos. Uma das funções principais de um dom na perspectiva bíblica. Mas o dom de línguas só edifica a mim mesmo. Você consegue perceber para onde Paulo está olhando? Você consegue perceber no que Paulo está focando? Ora, Paulo não está preocupado aqui consigo mesmo. Ele não está preocupado com a projeção de determinadas personalidades, e olha que na igreja de Corinto havia muitas personalidades de destaque. Mas, na verdade, ele está preocupado com a comunidade. Ele deseja que aqueles crentes sejam menos egoístas, ele deseja que aqueles crentes sejam pessoas que olhem menos para si mesmas e olhem mais para os outros. Ele está dizendo também que é possível, embora não recomendável, usar uma dádiva divina, como, por exemplo, um dom espiritual, para a promoção própria. Para ele, a edificação deve ser a preocupação principal de todos. Deve ser o parâmetro para a busca dos dons e, além disso, também é uma demonstração de maturidade. Assim como a gente percebe na nossa experiência humana o quanto uma mulher cresce e é em maturidade, o quanto ela amadurece na medida em que se torna mãe e se vê agora compelida a cuidar mais do seu filho do que a si própria, do que de si própria, é possível dizer que nós, em certo sentido, amadurecemos como crentes em Jesus quando tudo o que somos e tudo o que fazemos parte também do pressuposto de que o outro é a nossa melhor prioridade. E é por isso que ele começa o capítulo 14 já dando a letra. Olha o que está escrito aqui no versículo 1. Ele diz assim, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Versículo 1 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Em outras palavras, ele está dizendo que priorizar a busca pelo dom de profecia é, sim, uma demonstração de amor ao outro. É também uma demonstração de maturidade. Bem, como eu disse, o motivo mais óbvio que justifica a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas é que o de profecia edifica o outro, enquanto o de línguas edifica a mim mesmo. Mas ligado a esse primeiro motivo, existe um outro motivo sobre o qual Paulo se dedica exclusivamente aqui nesse capítulo 14. Tem a ver, na verdade, com a natureza da profecia. E, por motivos que eu não terei tempo de compartilhar com você hoje, vai ficar para uma próxima oportunidade, eu quero aqui me referir à profecia de uma forma mais ampla. Não apenas como um dom místico, como um dom carismático, como um poder de clarividência ou alguma coisa do tipo. Eu quero me referir à profecia como esse mecanismo através do qual Deus fala com o seu povo, fala com a sua igreja, considerando inclusive a realidade no qual nós nos encontramos. A profecia como essa mediação entre Deus e seres humanos situados. Seres humanos que vivem realidades específicas, que são filhos de um tempo, que são filhos de uma cultura. Seres humanos que possuem necessidades diferentes uns dos outros. De um lado, um povo faminto que vive as suas próprias realidades, que vive as suas próprias dores. De outro,
um Deus que deseja alimentar esse povo faminto. A nossa tradição, a tradição da igreja tem colocado as coisas nesses termos por pelo menos 2000 anos. A profecia, então, é essa capacidade dada por Deus de sermos uma espécie de mediação desse alimento. O que eu estou tentando fazer aqui hoje, agora, é exatamente ser essa mediação para você. O que eu desejo nesta noite é que essa palavra seja uma profecia para você. E tal como os profetas do Antigo Testamento, eu diria que se trata de uma mediação humana, ou seja, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar de nós mesmos, ainda assim nós podemos ser mediação da mensagem de Deus ao coração humano. Eu posso ser mediação da mensagem de Deus ao coração humano. Você pode ser mensagem de Deus ao coração humano. Você pode ser essa mediação. De sorte que a própria vulnerabilidade do profeta se constitui uma mensagem ao outro. Às vezes nós achamos que para sermos canais da mensagem de Deus às pessoas, nós precisamos ser perfeitos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. E a nossa imperfeição, como eu disse, a nossa vulnerabilidade acaba sendo também uma mensagem àqueles que estão nos ouvindo. É a ideia de que Deus se utiliza de todos nós, embora sejamos vasos quebrados, embora sejamos imperfeitos, Deus nos amou de tal maneira que nos usa para que a sua mensagem possa continuamente encontrar corações famintos e sedentos. Então, voltemos à pergunta inicial. Se a Bíblia é alimento para a nossa alma, de que tipo de alimento nós estamos falando? É isso que eu gostaria de compartilhar com você a partir desse capítulo 14 de 1 Coríntios. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, na tentativa de responder essa pergunta, é que esse alimento, ele é um alimento que não é apenas para degustar. Vou repetir. Esse alimento, que é a palavra de Deus, que é a profecia, é um alimento que não é apenas para se degustar. A primeira coisa importante a ser destacada nesse texto é que, caso a gente queira manter essa metáfora que prevê a palavra de Deus como alimento para a alma, a gente precisaria tomar cuidado para que essa metáfora não nos traia. É fácil entender a comida como algo que nos desperta sensações incríveis. Por exemplo, eu não como apenas porque eu tenho que comer. Eu, ávido. Eu tenho prazer, eu diria muito prazer em comer uma boa comida. Comer para mim precisa ser uma experiência capaz de me despertar sensações de prazer. Eu sinto muito prazer comendo uma boa comida. E o que significa dizer que eu não quero apenas aprender sobre os alimentos. Eu não quero apenas comer porque eu sei que é bom para a saúde. Eu quero sentir o sabor. Eu quero, em certo sentido, viver essa experiência. Eu já disse muitas vezes que se eu pudesse, eu viajaria o mundo todo para provar os inúmeros sabores no contexto das variadas culturas. Essa seria uma experiência que me traria muito prazer. Infelizmente, eu ainda não posso fazer isso, mas quem sabe um dia, né? Bem, mas qual é o perigo dessa metáfora quando ela é aplicada à palavra de Deus? O perigo é que a mensagem de Deus para nós não pode ser encarada apenas do ponto de vista estético, ou seja, como algo capaz de nos causar sensações de prazer,
como a boa comida faria a todos aqueles que apreciam esse ato de comer, como é o meu caso. Paulo é muito claro quando estabelece a diferença entre o dom de línguas e a profecia. Ele diz que o dom de línguas edifica aquele que está vivendo essa experiência. No verso 14 do capítulo 14, ele diz assim, olha, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha que interessante. Orar em línguas desconhecidas faz com que o meu espírito ore bem, porque se trata de uma experiência carismática, se trata de uma experiência mística, isso que Paulo está indicando. Mas nesse caso o meu entendimento fica sem fruto, é isso que ele está dizendo. E ele não está dizendo aqui que viver uma experiência mística é errado. Pelo contrário, é perfeitamente legítimo. Todos nós precisamos desses momentos de comunhão e experiência com Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é que esse não deveria ser o principal meio através do qual nós nos relacionamos com Deus e com a sua vontade. Quando nos colocamos diante dele, com as nossas bocas abertas, com os nossos estômagos famintos, nós não deveríamos esperar apenas comer comidas que nos trazem sensações maravilhosas. Há outras funções importantes nos alimentos que devem ser consideradas. Para Paulo, quando nós falamos em línguas, nós estamos conectados com Deus de alguma forma, mas o nosso entendimento se empobrece. Por outro lado, quando profetizamos, nós falamos palavras que podem ser mensagem ao outro, que podem ser discerníveis pelo entendimento humano. As pessoas não apenas sentirão algo de bom, as pessoas não apenas viverão uma experiência estética, uma experiência de sensações prazerosas, muito mais do que isso, elas entenderão, por meio do dom de profecia, a vontade de Deus para as suas vidas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo parece adotar aqui vários critérios, ou melhor, esse mesmo critério para várias manifestações do culto a Deus. Ele diz em algum lugar, olha, eu orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Eu cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu falarei em mistérios, mas também de forma que as pessoas entendam. E diz mais, eu prefiro falar 5 palavras que possam ser compreendidas pelas pessoas do que 10.000 em língua desconhecida. Isso está particularmente registrado aqui no versículo 19 do capítulo 14. Eu prefiro falar 5 palavras de modo que as pessoas entendam do que 10.000 palavras desconhecidas. O alimento pode e deve ser degustado, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga. O alimento pode e deve sim ser degustado. Pode e deve ser uma experiência de prazer. Mas, mais importante do que isso, deve ser de boa qualidade, deve ser ingerido consciente e inteligentemente por pessoas que se importam com a sua própria saúde. Não apenas com as suas sensações, e que inclusive desejam viver por muito tempo. Se você quer viver por muito tempo, você tem que se preocupar com aquilo que você come. Se você quer viver por muito tempo, você não pode apenas se preocupar com o sabor da comida. Não pode se preocupar apenas com as experiências que derivam do ato de você comer uma coisa que você gosta muito. Então, a primeira coisa que Paulo parece nos ensinar é que ser alimentado por Deus é muito mais do que sentir uma sensação de bem-estar. Isso é significativo para mim e para você aqui neste momento. Ser alimentado por Deus é muito mais do que ter os meus pedidos e expectativas atendidos.
Ser alimentado por Deus é bem mais do que sentir o meu espírito acalentado, embora isso também seja legítimo. Então, de que tipo de alimento nós estamos falando quando nos referimos à palavra como profecia? Bem, nós estamos falando de um alimento que edifica, exorta e consola. É exatamente o que está escrito lá no versículo 3 do capítulo 14, desse capítulo que nós estamos analisando. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Deus para a sua vida não é algo que está sob o seu controle. Talvez você tenha essa falsa ideia de que aquilo que Deus deseja falar está de alguma forma dentro do seu controle. Não. Não dá para dizer para Deus como Ele deve falar ao seu coração, como Ele deve te alimentar. Se você quer continuar com essa metáfora, com a metáfora do alimento, então saiba que Deus não é o nosso garçom, ou seja, alguém pronto a trazer aquele alimento que nós queremos, sobretudo se você costuma pagar a conta. Ele está mais para um nutricionista ou, sei lá, um endocrinologista preocupado com o que nós precisamos comer do que para um garçom preocupado exclusivamente com o que nós queremos comer. É Ele quem sabe o que nós precisamos e, portanto, é Ele quem decide isso dentro do propósito tríplice da profecia: edificar, exortar e consolar. Edificar, primeiro propósito da profecia. Esse primeiro propósito da profecia se baseia numa outra metáfora muito usada por Paulo no Novo Testamento, uma metáfora da construção civil, inclusive. Ele pegou essa metáfora de empréstimo da construção civil. A palavra edificar tem a ver com construção. Edificar em grego é oikodomeu. Esse edificar parte do pressuposto de que nós não estamos prontos. Portanto, cada encontro, cada experiência, cada leitura, cada choro, cada luta, cada vitória e até mesmo cada derrota nos constrói de alguma forma. Essa construção pode ser bela e inspirar a outros, como, por exemplo, a vida de pessoas como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, ou pode ser feia. Essa construção pode ser deplorável também e pode se constituir num desserviço à humanidade, como no caso de Hitler, no caso de Mussolini e tantos outros. No verso 26, inclusive, desse capítulo, Paulo diz que um culto deveria prover todo tipo de experiência que, de alguma forma, acrescente algo de bom nas nossas vidas inconclusas, digamos assim. Deus deseja uma obra bonita. Deus deseja uma obra inspiradora, meus irmãos. Deus deseja que você seja uma obra bonita e inspiradora. E não se considerar pronto talvez seja a primeira condição para edificação. Se você se considera pronto, então a profecia não terá esse primeiro efeito sobre você, o efeito de edificar. Se você se considera pronto, inclusive, não precisaria nem mesmo perder o seu tempo me ouvindo. Mas se, por outro lado, você se compreende como alguém em construção, certamente, por mais singela que seja uma mensagem, como essa, por exemplo, ela acrescentará alguns tijolos à sua construção. Amém? O segundo propósito da profecia é exortar, segundo esse texto de Paulo.
Esse segundo propósito da profecia, a exortação, comunica essa ideia de fortalecimento, de encorajamento. Essa é uma palavra difícil de traduzir no Novo Testamento, mas traz essa ideia de fortalecimento, de encorajamento, significa inclusive encorajar por meio do ensino, como um bom pai, por exemplo, faria ao seu filho. Um encorajamento que poderá inclusive acontecer por meio do confronto amoroso. É exatamente isso. Há um tipo de confronto que não está de forma alguma interessado na diminuição do outro. Pelo contrário, esse confronto amoroso está interessado no crescimento do outro. Quem ama também confronta. Nem sempre esse é o tipo de alimento que nós queremos, mas pode ser o tipo de alimento que nós precisamos. A terceira e última função, ou o terceiro e último propósito da profecia é consolar. A profecia também cumpre esse propósito, o propósito de consolar. Consolar tem a ver com uma atitude de se colocar ao lado do outro, como quando pessoas consolam os enlutados, mostrando, sobretudo, que também estão ali experimentando juntamente com aquela pessoa uma dor semelhante à dela. É claro que a gente nunca consegue sentir exatamente a mesma dor, mas o fato de você sofrer e se colocar ao lado, isso também tem um impacto positivo, tem a ver com esse consolo. É chorar, por exemplo, com os que choram. Mas, como eu disse anteriormente, nós não somos aqueles que decidem como a palavra nos tocará. Naturalmente, muitos selecionam uma dessas três funções da profecia como aquela que melhor traduz o alimento espiritual para elas. Por exemplo, a função do consolo é uma das mais escolhidas, eu diria. Sobretudo quando nós estamos em situação de sofrimento, para muitos de nós, a única forma de nós nos sentirmos alimentados é mediante uma mensagem de consolo. Normalmente, a vitimação, inclusive, precede esse sentimento de que desesperadamente nós precisamos ser consolados. Ou seja, quanto mais nos vemos como vítimas nas mais diferentes situações, mais nós acreditamos que uma mensagem deverá necessariamente trazer consolo para as nossas almas. Mas e quando isso não acontece? Isso significa que não fomos alimentados? Se você não foi consolado, se você não for consolado neste exato momento mediante essa mensagem, isso significa que você não foi alimentado? Se você foi desafiado numa determinada mensagem a alcançar as necessidades do outro, ou seja, se nessa mensagem o foco não foi você, isso significa que você não foi alimentado? Você pode achar que num determinado momento o que você precisa mesmo é ser consolado, mas nem sempre é o que de fato você precisa. Porque, por exemplo, Deus consolaria alguém que está sofrendo por conta da sua própria tolice. Por que Deus deveria me consolar quando o meu sofrimento é o resultado também do meu desleixo e da minha desobediência? Por que Deus deveria me consolar nesses momentos? Talvez eu precisasse ser exortado. E ainda que esse alimento não descesse gostosamente pela minha garganta, numa explosão agradável de sensações, de sabores, ainda assim é a alimentação que eu preciso. Deus é Pai, meus queridos irmãos, mas Deus não é paternalista, Ele não mima os seus filhos. Não espere ser consolado num possível infortúnio se você tinha condições de ter evitado o problema e não evitou. Não espere ser consolado ao se ver vulnerabilizado por alguma situação se você poderia ter evitado essa situação e não evitou. Nesse caso, você não precisa de consolo.
sua necessidade é outra. Bem, essa mensagem de Paulo para o meu coração é poderosa, sobretudo nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Esse texto me ensina que nós não podemos decidir como nós seremos alimentados, porque nós nunca possuímos uma só necessidade. Às vezes nós focamos numa determinada necessidade, mas a solução desse problema depende de se suprir outra necessidade. Nós poderíamos muito bem concluir que aos cansados a Bíblia propõe descanso. Aos enfermos a Bíblia propõe cura. Aos desanimados a Bíblia propõe ânimo. Mas ninguém possui uma só necessidade. Às vezes o nosso cansaço é fruto da falta de entendimento numa determinada área. Às vezes a nossa doença resulta da nossa própria alimentação equivocada. Às vezes nosso desânimo foi gerado por informações falsas ou pelo desconhecimento dos meios usados por Deus para trabalhar em nossa vida. Qual é a sua necessidade neste exato momento, meu irmão? Ou qual é o conjunto de necessidades que te habita neste momento? Pergunte a Deus. Com certeza Ele sabe melhor do que você mesmo. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Independentemente de como Deus está te alimentando por meio das pessoas, saiba que Ele está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Ele cuida de você estando ao seu lado através de pessoas, mas Ele também cuida de você te proporcionando experiências que te tornem uma pessoa melhor. Ou ainda, Ele pode cuidar de você te fortalecendo, te encorajando ou mesmo te confrontando. De todas essas formas, Deus cuida de você. Às vezes o alimento não proporciona sensações de prazer. Eu sei disso. Eu gosto muito de comer, mas eu sei que tem determinadas coisas que não me proporcionam esse prazer. Mas eu sei que é disso que eu preciso naquele momento. Mesmo nesses dias de tanto sofrimento que nós estamos vivendo, mais do que sensações de bem-estar, por meio da palavra, nós precisamos de instrução, nós precisamos de ensino, nós precisamos de palavras que enriqueçam o nosso entendimento já tão disputado, que nos ajude a trilhar o caminho certo em meio a tantas incertezas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você, se puder, de onde você estiver, como você estiver e quando você estiver, você feche os seus olhos e ore comigo. Eu quero orar por você e com você. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado porque a tua palavra é rica. De fato, há um fluxo contínuo de mensagens de Deus, de mensagens tuas para o nosso coração. Há um fluxo contínuo de mensagens que têm por objetivo nos amadurecer, tem por objetivo melhorar a nossa vida, tem por objetivo nos ensinar a caminhar de forma segura pelo caminho que o Senhor tem nos proposto. Pai, quantas vezes nós nos encontramos em situações difíceis e esperamos por uma palavra, esperamos uma sensação boa, assim como a maioria de nós deseja encontrar nos bons alimentos também um bom sabor, também uma boa experiência, nós temos necessidade de ouvir alguém trazer a tua palavra e sair de alguma forma edificado. Nós queremos ter boas sensações, sobretudo se o nosso coração está confuso, perturbado, sobretudo se estamos cansados. Nós queremos descanso.
Se estamos perturbados, nós queremos orientação. Se estamos doentes, queremos ser curados. E é natural isso, Senhor. É natural querer que uma palavra preencha os vazios da nossa alma. É natural querermos que o nosso estômago vazio seja preenchido de alguma forma. Esse sentimento, essa experiência da saciedade é importante para nós. Mas, Pai, nem sempre nós sabemos o que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos ser consolados, mas precisamos ser edificados. Muitas vezes queremos ser edificados, mas precisamos ser exortados. Mas, Pai, que em tudo, que em todos os momentos, nós tenhamos essa percepção da amplitude da Tua palavra. Pai, como é bom saber que há uma riqueza na Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos fala de tantas formas diferentes, mas nós precisamos colocar isso na ponta do nosso coração. Precisamos saber que o Senhor é que decide como falar, quando falar e de que forma falar. Pai, que tão somente nós estejamos abertos a essa multiplicidade de formas através das quais o Senhor nos fala. Neste momento, para aqueles que precisam de consolo, que o Senhor os console. Há tantas pessoas que perderam entes queridos nos últimos dias, que o Senhor entre consolando essas pessoas. Pessoas que estão completamente debruçadas, completamente, ó Deus, no chão. Essas pessoas que não têm forças nem mesmo para reagir, essas pessoas precisam de outras pessoas que se sentem ao seu lado e que cumpram o propósito da profecia de consolar. Mas há tantas outras pessoas que também precisam viver experiências que as edifiquem. E quantos de nós precisamos ser confrontados? Eu preciso ser confrontado, Pai, o tempo todo. E sempre que isso for necessário, que isso aconteça por meio da Tua palavra. Pai, em tudo nós te agradecemos. Quero abençoar a todos aqueles que estão enfermos neste momento, tanto aqueles que fazem parte dessa comunidade, quanto tantos outros, que o Senhor possa alcançá-los onde quer que esteja, assim como os vários profissionais, que sejam abençoados, que sejam encorajados, que sejam fortalecidos para que cumpram o seu trabalho. Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela nossa comunidade, te agradecemos por esse culto e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro amigo, minha prezada amiga, que Deus possa abençoar o seu coração em Cristo Jesus. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana na presença de Deus. E a todos vocês que aniversariaram essa semana, nós temos alguns aniversariantes, eu também quero que a graça de Deus possa alcançar o coração de todos vocês. Nós já oramos durante a semana por alguns aniversariantes e conversamos, enviamos mensagens, e que você que está nos ouvindo aqui, você que faz parte da nossa comunidade, continue orando e abençoando essas pessoas em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo estejam no teu coração. Tchau. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo uma
mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha. Posso ver, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade